Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre mais uma burrada do governo Lula que agora fica mais clara à luz do anti-americanismo do Lula, né? Vocês lembram, o Lula, quando tomou posse em 2023, decidiu que ia cobrar visto de americanos, canadenses e australianos. Isso é um absurdo, porque como eu expliquei para vocês, né, esse negócio de reciprocidade. Caramba, não é reciprocidade. A gente não tem o problema que eles têm. Eles têm o problema de um monte de brasileiro que quer sair aqui do Brasil para ir para os Estados Unidos. A gente não tem esse problema. Até tem uns americanos meio maluco, meio pancado, que saem lá dos Estados Unidos para vir morar no Brasil. Mas isso não é um problema. Meia dúzia de otário que faz isso. Então, assim, a gente não tem um problema com isso, né? Eles têm um problema com a quantidade de brasileiros que vão para os Estados Unidos, que realmente é muita gente, né? Não só brasileiros, sul-americanos de forma geral, mexicanos e coisa e tal. Então, assim, a burrice dessa história é justamente entender esse troço que como recíproco. Não, não é recíproco, é totalmente inútil. É uma burocracia burra que agora, olha o que aconteceu. O Brasil interrompeu a alta no fluxo de turistas estrangeiros após passar a cobrar visto dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. O Brasil, depois da pandemia, né, a pandemia de fato diminuiu muito os passeios turísticos no mundo todo, evidentemente. Ninguém podia viajar, cheio de restrição, o pessoal com medo e coisa e tal, ninguém viajava. Depois da pandemia, o ciclo começou a crescer de novo do turismo no mundo. E aí o burro do Lula, o idiota do Lula, resolveu, não, que eu vou cobrar visto de americano. No Brasil, a coisa estancou. Estancou, porque é lógico, né? Você começou a perder esses turistas americanos, australianos e canadenses. O cara vai viajar, porra, pro Brasil tem que fazer esse visto aí, que é um trabalho lá, tem que ir lá no site, não sei o que lá. Se eu for, sei lá, pra Argentina, ou se eu for pro Peru, ou para outro lugar da América Latina, não tem que fazer nada disso. E vamos combinar, a América Latina é basicamente a mesma coisa, né? Não, porque o Brasil tem praias lindas. Pô, o Peru tem praias lindas, a Colômbia tem praias lindas, a Venezuela tem praias lindas. A América Latina é basicamente a mesma coisa, cara, não tem grandes diferenças, né? Aliás, quem quer praias lindas vai no Caribe. Caraca, não tem praia como no Caribe, meu amigo. Mas enfim, o ponto é o seguinte, uma burrice do Brasil. O Brasil precisa de mais turistas. Se tem uma coisa boa aqui no Brasil é a capacidade do Brasil de fazer turismo. Realmente a gente tem lugares muito bacanas aqui no Rio de Janeiro. A natureza do Rio de Janeiro é essencialmente turística, né? Ou seja, essa lapada do Lula, essa burrice do Lula causou problema para o turismo no Brasil e não trouxe nada. Nada de ganho por. O que o Brasil ganhou com isso? Nada. O que mostra isso daqui? Que essa medida foi puro anti-americanismo. Essa notícia foi sugerida por Peter Não É Conserva, Mas É Feministo, Labubu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Para quem não sabe o que é visto, é uma licença que você tem para viajar para outro país, né? Então, tipicamente, se você quer viajar para um outro país, você tem que ter o seu passaporte para viajar, é o seu documento de identidade internacional. Mas, além disso, né, para alguns países você pode ir só com o seu passaporte. Você quer sair aqui do Brasil e ir, sei lá, para a Europa, você vai só com o seu passaporte, né? Vai chegar lá na imigração lá na Europa, eles vão olhar o seu passaporte, vão fazer algumas perguntas, vão carimbar e pronto, você entra. Na Europa, tipicamente, eles não têm problema com isso. Agora, em alguns países o pessoal exige visto, né? Então quando você vai para os Estados Unidos, você precisa de visto visto prévio. Você tem que, antes de entrar, de chegar lá nos Estados Unidos, tem que ter obtido o seu visto aqui no Brasil, né? E é um processo complicado, não é um processo simples, não. A gente vai falar sobre isso também, porque ficou mais caro, tá? O Trump aumentou o preço da emissão de visto aqui no Brasil, era 185 dólares, agora foi para quase 450 dólares, caro pra caramba, mas enfim. É o processo, né? Aí, o que o Lula vê com a história? Não, se os americanos exigem visto dos brasileiros, a gente tem que exigir visto dos americanos. Reciprocidade. O que é uma burrice, porque no final das contas a gente ganha dinheiro com os turistas americanos vindo para cá. E a gente não tem o problema dos americanos virem para cá e quererem morar aqui. Assim, tem um ou outro que vem e fica aqui e resolve morar aqui no Brasil, é verdade, acontece, de vez em quando tem uns americanos que vêm para cá e fica por aqui. Não sei o que aconteceu com esse pessoal, se eles caíram do berço quando era pequeno, bateu com a cabeça no chão e não sei o que lá, ficou meio lesado e resolveu morar aqui no Brasil, né? Mas esse pessoal vem para cá. Alguns ficam, mas não é um problema. Por quê? Porque é uma meia dúzia que faz isso, não é uma imigração em massa aqui no Brasil.
Agora, brasileiros indo para os Estados Unidos, meu amigo, é muita gente que quer ir, é muita gente mesmo. Então, é o que eu falo para vocês, não é reciprocidade porque não é a mesma situação, não é o mesmo caso, é uma burrice você encarar isso aí. Burrice, assim, porque agora fica claro que na verdade não é uma burrice apenas, é justamente o sentimento anti-americano do Lula, né? A esquerda sul-americana, a esquerda brasileira, sempre foi muito anti-americana, sempre teve esse sentimento de ranço contra os Estados Unidos, né, de inveja, talvez, dos Estados Unidos, sempre teve essa coisa muito forte aqui no Brasil, principalmente por influência russa, exatamente, influência soviética. Quando teve, na época do golpe de 64, teve eles encontraram cadernetas do serviço secreto da Tchecoslováquia aqui no Brasil, em que o cara falava abertamente, não, o caminho para o comunismo no Brasil é o anti-americanismo, é atiçar as pessoas contra os Estados Unidos para a gente conseguir convencer eles a implantar um comunismo aqui no Brasil. Olha só, quem diria, né? O Lula está tentando exatamente isso nesse momento, né? Enfim, o Brasil, nessa burrice de fazer essa reciprocidade burra, porque é reciprocidade burra no caso, aqui ó, Brasil voltou a exigir vistos para cidadãos dos Estados Unidos, Austrália e Canadá. O Bolsonaro tinha acabado com isso. Resultado, aumentou o fluxo de turistas aqui no Brasil, o que é ótimo. O cara vem aqui para o Brasil, gasta dinheiro, gasta em dólar. Cara, turista americano, todo mundo, no mundo inteiro quer turista americano, porque tipicamente tem dinheiro pra caramba. E aí gasta dinheiro à vontade, gasta dinheiro fácil nos países, né? Torra dinheiro mesmo, porque tudo para o americano parece muito barato fora dos Estados Unidos. Aí aqui no Brasil não porque temos que ter reciprocidade, não podemos ter americanos aqui, vamos exigir visto deles. E o pior, o visto brasileiro para americano é ridículo, você vai na internet, preenche um formuláriozinho, ou seja, uma besteira que não faz sentido nenhum esse negócio. Por que voltaram com isso daqui? Acabou que interrompeu a alta de fluxo de turistas estrangeiros depois que começou a cobrar. Na verdade, caiu os turistas, tá? Aqui, ó, segundo está dizendo aqui, vinha no aumento, porque devido à pandemia, né? Vinham aumentando o fluxo de turistas depois da pandemia. Na época da pandemia teve uma parada geral do turismo no mundo, mas aí agora, depois com a nova regra, caiu 0,6% os turistas vindos aqui no Brasil, isso de um aumento de 25% que teve no trimestre anterior, né? Ou seja, perdemos dinheiro fácil, a troco de nada, a troco de zero. Ah, mas isso daí é para forçar os Estados Unidos a aceitar o Brasil lá, os brasileiros sem visto lá. Se a gente não brigar, eles não vão aceitar a gente sem visto. Meu amigo, eles não vão aceitar a gente sem visto lá, porque eles têm um problema. Cara, se liberarem para entrar brasileiros sem visto nos Estados Unidos, governador Valadares desaparece do mapa. Vocês conhecem a história de Governador Valadares? Pois é, em Governador Valadares, lá acho que foi anos 80, anos 90, lá atrás, há muito tempo atrás, teve um cara, um caminhoneiro de Governador Valadares que decidiu ir para os Estados Unidos e foi para lá e fez dinheiro pra caramba, ganhou dinheiro pra caramba. E ele tinha muito contato com o pessoal lá em Governador Valadares. E aí ele falava, caramba, vem pra cá que vocês vão ganhar dinheiro pra caramba, ganhar dinheiro muito fácil aqui. E aí começou essa onda migratória do pessoal de Governador Valadares lá, por uma coisa assim, o pessoal que, palavra da boca mesmo, um contando pro outro, pô, olha só, o cara ganhou não sei quanto, pô, aí esse cara que foi o primeiro que foi, depois comprou fazendas na região, comprou um monte de casa, porque realmente você ganha bem nos Estados Unidos, né? A economia lá é muito boa, você não ter CLT tem vantagens, você ganha bem no final das contas, né? A CLT é um peso de pedra no seu pé ali que proíbe o trabalhador brasileiro de ganhar dinheiro. Lá nos Estados Unidos, lá você trabalha pra caramba nos Estados Unidos, tá? Se tu acha que vai para os Estados Unidos sentar na frente do sofá e ganhar dinheiro à toa, não é assim. Você vai para lá para trabalhar pra cacete, mas você vai ganhar dinheiro, né? E é exatamente isso que a CLT impede que o brasileiro faça aqui no Brasil, né? Então, isso gerou tanta gente de Governador Valadares indo para os Estados Unidos, que em determinado momento, cara, se você nasceu em Governador Valadares, hoje em dia, para tu conseguir um visto para os Estados Unidos é difícil pra caramba. No que tu chega no consulado e fala, não, eu nasci em Governador Valadares, negado. Né? Infelizmente, a verdade é essa, porque é tanta gente de lá que vai, que, né? Enfim, eles, lá nos Estados Unidos, têm esse problema. Se eles abrirem essa possibilidade, metade do Brasil vai para lá, então eles não podem permitir isso, né? Então não adianta, é burrice do Lula. É burrice entre uma situação em que a gente vai perder turista americano aqui e não vai ganhar absolutamente nada com isso. Porque, olha só, aqui, ó, o Brasil voltou a exigir os vistos para os Estados Unidos, né?
E os Estados Unidos também estão dificultando o visto para os Estados Unidos. Aliás, eles estão perdendo clientes lá também, estão perdendo turistas lá também, tá? Porque com essa ânsia do Trump de impedir imigrantes lá nos Estados Unidos, ficou tudo mais complicado para você ir para os Estados Unidos, né? E agora eles aprovaram uma taxa extra de $250 para você obter o visto para ir para os Estados Unidos. Então, para você ir para os Estados Unidos, você tem que tirar o seu passaporte aqui, depois você vai na página da embaixada americana e preenche o formulário lá para você pedir o visto, e aí você tem que fazer uma entrevista, são 2 entrevistas na verdade. Primeiro você vai para ver o negócio de documento, aí depois você vai numa entrevista no consulado americano. É complexo o processo, né? Não é fácil não, né? Para tirar a primeira vez, tá? Depois que você tirou a primeira vez, você para renovar é mais tranquilo, mas a primeira vez é mais complicado. De qualquer forma, eles incluíram uma taxa de $250 que pelo menos só é cobrada se você conseguir o visto, já é uma coisa positiva. O pessoal que tentar o visto e não conseguir não precisa pagar essa taxa, só depois que você foi aprovado para emitir o visto você paga mais 250. E em tese esses 250 serão devolvidos para você quando o seu visto expirar, se você não desrespeitar as regras do visto. Então, tipo, você tem um visto para os Estados Unidos, você pode ir para lá, pode ficar até 6 meses nos Estados Unidos a cada ano. E isso é o limite, né? Então você pode ir, ficar 6 meses lá, depois voltar para o Brasil, não pode ficar mais do que 6 meses. E, ou seja, se você, durante o período que você tem o visto, você respeitar todo o processo, em nenhum ano você ficar mais do que os 6 meses e coisa e tal, nem trabalhar lá, nem fazer nada por lá, você pode, no final do período, pedir um reembolso de desses $250. Essa é a proposta do Trump. Mas não está muito claro como é que... Não está funcionando isso ainda não, tá? Isso ainda vai ser colocado em operação. Por enquanto não está pagando essa taxa ainda, e também não se sabe como vai devolver, porque também só vai devolver daqui, no mínimo, 10 anos, né? Para pensar, o visto americano dura 10 anos, se você tira o visto hoje, teoricamente eles só vão saber se você obedeceu todas as regras daqui a 10 anos, e aí no final dos 10 anos eles te devolvem esse dinheiro, supostamente não tem ainda a regra como é que vai ser isso. A questão toda é essa, né? Você pode falar assim, pô, mas que absurdo aí. Aí, Peter, você está falando que é ruim botar visto e coisa e tal, botar dificuldade porque perde o turismo? Os americanos estão fazendo isso também. Pois é, mas os americanos têm um problema. Eles estão resolvendo um problema específico, que é o problema da imigração. Nós não temos esse problema, nós temos 0 problema com imigrantes americanos aqui no Brasil. A gente quer mais imigrantes americanos aqui no Brasil e não tem problema nenhum deles ficarem aqui, porque a verdade é que, pô, só maluco que vai ficar aqui mesmo, né? Então esse é o problema no final das contas. Uma medida burra do Lula que só mostra que ele desde o início, ele sempre foi anti-americano. Ele quer botar a gente do lado da China, do lado da Rússia, do lado do Irã, do lado das piores ditaduras do mundo e longe do mundo civilizado. Infelizmente é isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.